Obrigada. Agora 7h35, aqui são os cabeças na Rádio Metrópolis e conforme o prometido, deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal, na bancada dos cabeças. Deputado, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pop, bom dia, turma que tá aqui conosco aqui na mesa, e mandar um abraço a todos os ouvintes. Legal, você já conhece a nossa DJ, Julie Ramazotti? Rapaz, eu fui lá em São Tião pegar essa DJ. Você sabe onde é São Tião? Não conheço. São Sebastião. São Sebastião. Você sabe que aqui tudo tem apelido, né? As cidades têm uma. Sei London, imagina. Sei London. É porque é Sei Londres, né? O deputado, você que anda a cidade toda, você sentiu que melhorou nesse novo governo? Ô Toninho, assim, é difícil a gente fazer comparativos, né? Mas, até porque nós estamos agora em 1 ano e 10 meses. Mas visivelmente a população está acompanhando que algumas obras estruturantes, algumas pequenas intervenções estão sendo feitas na cidade. Então, o que as pessoas podem perceber é que, seja em São Sebastião, seja na Ceilândia, seja em Taguatinga, você veja aquele túnel lá que há tanto tempo a população esperava que fosse feito. Então, mesmo agora nesse momento de pandemia, o governo tem feito algumas intervenções que são importantes, reforma de escolas, cobertura de quadra, reforma de quadra de esporte, de parquinhos. Então, a minha avaliação, pelo que acompanhei do mandato passado, na outra gestão, esse governo tem feito uma gestão mais eficiente e a população tem visto isso até nas pesquisas de satisfação com o governo. Entendi. 7h37, olha, você que ligou o rádio agora, estamos ao vivo com o presidente da Câmara Legislativa, deputado Rafael Prudente. Rafael, você não bateu 40 anos ainda não, né? Você não, ainda não. Deputado, você é o mais jovem lá? Não, o mais jovem hoje é o deputado Eduardo Pedrosa. Eu fui o mais jovem na legislatura passada, mas o tempo está passando, então eu não sou o mais jovem assim. Temos 3 ou 4 lá que são mais novos que eu. Você já tá mas continua sendo o presidente mais jovem da história. Está no segundo mandato, sim, né, Rafael? E com tantas demandas que você tem, vejo que os cabelos ainda não embranqueceram, muito bem. Mas você estava nos dizendo aqui em off que a fotografia da posse e a de hoje diferenciou um pouquinho, né? O tempo tem passado bem ligeiro, pô. Mas com tantas demandas e tanta pressão, você tem alguma maneira, assim, de dar um alívio à sua mente? Como é que você trabalha essas questões na sua cabeça? É importante a gente falar isso, né? Porque as pessoas acham que o deputado é um ser diferente e o deputado é um ser humano igual a todos, né? A gente tem que ter algumas atividades que nos fazem esparecer a cabeça, né? Porque nós temos mais de 3 milhões de pessoas para cuidar aqui no Distrito Federal, nós temos a responsabilidade não só do mandato, mas também de presidir o Poder Legislativo aqui no DF. Então eu pratico algumas atividades que me deixam um pouco mais tranquilos quando eu posso. Primeiro, eu gosto para fazenda com minha família, sempre que posso, né? Tento passar o maior tempo possível com a família. Pratico boxe, já tem mais ou menos 3 anos, pô. Olha. E gosto de andar de moto no final de semana quando eu tenho tempo. Opa, motociclista, é? Qual é a sua máquina? Eu tenho aquelas motos estradeiras, né? Sim, pô. Então tem uma Harley. Aí de vez em quando tem uma turma aí que a gente faz uns passeios por aí. Você tá vendo? Você andou com o Bolsonaro nesse passeio? Não, agora? ainda não. Como é sabe daqui uns dias aí. Como é que é a sua relação com o presidente? presidente? Uma pamonha ali no Jeribá, ali perto de São Gabriel. Rota 60, né? Rota 60. Mas como é que é a sua relação com o presidente da República? Não, eu não tive a oportunidade, claro que eu encontrei ele em alguns eventos, né? Mas não tive a oportunidade de visitá-lo no gabinete. Mas é uma pessoa que a gente tem imenso respeito, apesar das suas polêmicas, a gente também tem acompanhado, tem feito um trabalho decente, em especial aqui, nos ajudando aqui no DF. E qual é a sua relação com o governador? Afinal de contas, vocês são do mesmo partido, né? Quando você começou a falar, você falou como se fosse em nome do governo, mas você é presidente da Câmara Legislativa. E a Câmara Legislativa, este ano, teve alguns embates, entre aspas, né? Às vezes, a gente viu o governador que não ficava feliz, particularmente no caso da abertura
que não se concretizou de uma CPI. Então, qual é a relação? Como é que é? Vocês que são do mesmo partido, quando tem um problema na Câmara, ele liga para você dizendo: pô, Rafael, que história é essa? Isso faz parte, né? Os poderes são independentes, mas também devem ser harmônicos. Então a gente respeita o posicionamento do governo. Agora a Câmara, nós não fomos eleitos para bater carimbo em todos os projetos do Poder Executivo. Tanto é que, se não me engano, todos os projetos que foram encaminhados pelo Poder Executivo para votação na Câmara, todos eles sofreram alterações. Não só sofreram alterações, como alguns também sofreram, como teve derrota, por exemplo, num projeto que está na pauta dessa semana, que é o Refis. Então, isso é normal. Você ter embates um pouco mais fortes, ter propositura de comissão parlamentar de inquérito. A gente está lá para defender os interesses da população e para fiscalizar o governo. E a relação com o governador, da minha parte, é excelente. Nós temos uma conversa muito franca, aquilo que é possível de ser feito, a gente tem ajudado na Câmara Legislativa. Entendi. 7h41. Ô, Rafael, tem um monte de pergunta para você. Podemos colocar? Você sabe que a madeira é de lei. Certeza? Vambora, Julie. Não, o Rafael tá preparado. Vamos colocar ao vivo aí. Pode colocar. Então tá, eu vou fazer uma pergunta então, escrita. Bom dia, Rafael Prudente. Pergunta: por que vocês políticos têm um hábito de distorcer as coisas durante a votação? Por exemplo, na história do convênio que todos vocês votaram a favor. Que convênio? O convênio da Câmara Legislativa lá, do Fascal. Da Fascal. Sim. Na verdade, não é querendo distorcer as coisas. Muitas vezes a gente toma algumas atitudes que são pouco compreendidas pela população. Eu venho da iniciativa privada e nós temos um plano que dá um prejuízo imenso à população, isso historicamente. Não fui eu que fiz o plano da Câmara Legislativa. E na época, para diminuir um pouco o prejuízo, nós quisemos ampliar o número de clientes, a base de clientes de arrecadação. E parte desses clientes de 5 mil que nós queríamos trazer, uns 20 e poucos poderiam ser aderidos por ex-deputados. E essa foi toda a polêmica. Mas, na verdade, nós temos um plano que tem o déficit de 20 milhões de reais e a gente queria, ao longo de 5 anos, mais ou menos essa era a nossa previsão, de zerar esse déficit. Uma população não entendeu, alguns veículos de comunicação também distorceram um pouco o fato, nós recuamos sem problema nenhum. Agora estamos aguardando aí, ver se a gente consegue uma outra forma de reduzir essa despesa. Se me permitir, você não vamos alongar nas perguntas, senão não vai dar tempo, francês. Neste caso, eu já estou segurando o francês aqui. Mas neste caso, como de outros também, a gente sabe, e assim, bem abertamente, porque estamos um grupo de comunicação, vocês, deputados, e você como presidente deles, quando vocês vêem algumas matérias que são recorrentes, né? Assim, quando olha os gastos de combustível, no caso aí do plano, realmente, onde eu concordo plenamente com o seu entendimento, porque eu li bem o que estava escrito. Você acha que há uma vontade, tipo assim, se é político, com certeza tem alguma coisa errada? Na verdade, as pessoas tendem a generalizar muitas vezes os fatos. Muitas vezes você veja alguns casos, como esse processo todo da Lava Jato, isso vai minando a esperança das pessoas na política. Mas a política nós temos que ter, nós vivemos numa democracia. É importante ter, como eu já disse aqui, independência entre os poderes e como qualquer lugar nós temos bons profissionais e maus profissionais. Nós estamos tentando lá fazer uma gestão ética, com transparência para as pessoas e reduzindo as despesas da Câmara Legislativa. Então, você falou de despesa de combustível, nós reduzimos mais de 60% das despesas de combustível, com verba indenizatória, enfim. Então, a gente tem tido uma mesa diretora austera quanto aos gastos públicos, tanto é que a gente já devolveu em torno de 15 milhões antecipadamente para que possa ser investido em áreas como saúde, segurança e educação, e esperamos aí até o final do ano devolver um montante aí de torno de 40 milhões de reais. 7h44, o deputado Rafael Prudente, ao vivo nos Cabeças e aqui na Rádio Metrópolis. Depois a gente vai repercutir essa entrevista no nosso site, no nosso portal Metrópolis. Julie Ramazotti, pergunta. Tem, áudio. Bom dia, Metrópole FM, bom dia, Cabeças, bom dia, Pop e equipe, bom dia, deputado. Deputado Leonardo Prudente, eu tenho uma pergunta. Rafael. Como é ser presidente da Câmara
Legislativa e ficar às cegas e ficar inadimplente com tanta corrupção interna dentro da Câmara Legislativa. Eu sou Fábio Marinho, do Parkway. Pergunta feita. Metrópole FM, mandando em Brasília. Bom, é mais um caso aqui, né, das pessoas generalizando a atividade dos parlamentares. Na verdade, eu queria que pudesse explicar de uma forma mais explícita, né, quais são os casos de corrupção aqui da Câmara Legislativa. Nós não tivemos ainda aberto nenhum processo na corregedoria, nenhum tipo de denúncia que foi feita. Houve um caso específico do deputado Robério, que na verdade foi uma questão do ponto eletrônico. Do ponto a gente conseguiu fazer essas correções, porque nós implementamos, depois de 30 anos, quase 30 anos, o ponto eletrônico para os deputados. Então, todas as votações têm uma transparência muito maior, mas desconheço qualquer caso de corrupção interna nessa legislatura, que a gente possa ter deixado de tomar algum tipo de atitude. Rafael, houve um caso de cassação. Quem cassou o deputado José Gomes? Foram os deputados ou foi a Justiça? Não, o caso específico do deputado José Gomes é um processo que estava se arrastando já tinha algum tempo no TRE, da época da campanha. Quem fez esse julgamento de valor para saber se o deputado deveria ser cassado ou não por abuso de poder econômico e outras possíveis ilicitudes foi o próprio TRE que por unanimidade votou pela cassação e depois foi chancelado agora recentemente pelo TSE. A gente viu também que vários deputados abriram mão da verba indenizatória, né? É isso que, vamos dizer assim, isso que tem sido economizado, esse dinheiro, ele está no orçamento geral da Câmara? Exatamente. Na verdade, na legislatura passada, nós já contingenciamos 40% dessa verba indenizatória destinada aos parlamentares. Então, naturalmente, já 40% já houve de redução mínima. Mas hoje a gente tem um orçamento lá gerado em torno de 4 milhões disponível para os 24 gabinetes. Mas hoje a gente deve fechar o ano aí em torno de R$1 milhão, mais ou menos, ou seja, 25% do previsto para gasto com verba indenizatória. Então, os deputados têm tido uma austeridade também internamente nos gabinetes. Uns têm atividade mais ligada à questão da internet, tem um deslocamento menor, tem uma atividade menor na rua, e outros também têm uma comunicação um pouco melhor. Alguns outros também fazem atividades externas com um pouco mais frequência, por isso tem um gasto maior também. Então, vai de acordo aí com a característica de cada mandato. Olha, tem muitas perguntas aqui, vou soltar mais uma e depois o francês vai falar. Para você que ligou o rádio, agora estamos ao vivo com o deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa, nos Cabeças da Notícia. Vamos lá, Julie. Bom dia, deputado. Aqui é Francisco do Valparaíso de Goiás. Queria fazer uma pergunta pro senhor. Aquele cara que foi pego agora há pouco aí, com o mesmo Didi na cueca, e o filho dele vai se apossar, não é errado isso, não? Eu não sei se é errado, né? Mas a legislação permite. Então, o que a legislação permite pode ser. Já existe, pelo que eu entendo, já existe uma matéria no Senado que já foi votada proibindo parentes serem suplentes. Agora a gente tem que respeitar a vontade popular que elegeu o senador, e também sabia que quando elege um senador, elege um primeiro suplente e um segundo suplente também. Cabe agora à Câmara dos Deputados deliberar quanto a esse tema para saber dessa proibição ou não. Portanto, se a lei permite, é viável fazer a seu registro de candidatura com o seu suplente, sendo parente, seja filho, esposa. A galera acha que é imoral, mas não é ilegal, né? Exatamente. Não, há uma legislação. Então, se pode, a população votou, é legítimo com que o filho assuma. 7h49, ô Julie. Tem mais, tá chovendo aqui. Rapaz, não tem nenhuma pergunta boa não, viu, Rafael? E a gente aqui nos Cabeças não alivia, não. Vamos lá. Bom dia, Cabeça da Notícia. Bom dia, deputado. Deputado, por que vocês, antes de vocês se eleger, vocês vão na cidade satélite, passar nas portas de todo mundo pedindo voto, depois que vocês é eleito, vocês desaparecem? Por que vocês não vão na cidade para ver o defeito da cidade, ver o que o pessoal precisa? Me responde isso aí, deputado. Como é que é o nome dele? Deixou Ele o nome? não falou. Não. É legal deixar o nome, galera, mas beleza. Isso é muito, na verdade, isso é muito cobrado pela população, né?
Na verdade, nesse momento de pandemia é mais complicado ainda. Nós temos as nossas atividades externas, eu posso falar por mim. Durante esses quase 6 anos que nós temos de mandato, eu tenho visitado muitas cidades. Hoje mesmo, daqui a pouquinho, eu estou saindo daqui para o Paranoá e para o Itapuã. Claro que muitas vezes as nossas atividades internas, em especial eu que estou na gestão da casa, fica um pouco prejudicada, mas não tem uma semana que eu não visite pelo menos umas 3 cidades. E não é porque o deputado também não tá fisicamente na cidade que ele deixa de verificar as situações. Nós temos servidores no gabinete que, pelo menos no meu caso, são ligados a determinadas cidades, onde está nos reportando todas as demandas, né? E caso o deputado suma os 4 anos, seja chamado aquele deputado Copa do Mundo, que aparece de 4 em 4 anos, a população pode muito bem rejeitá-lo na sua tentativa de reeleição, né? Então você pode avaliar o parlamentar de 4 em 4 anos, você pode aposentá-lo. Rafael, você tem visitado hospitais também? O pessoal fala de falta de UTIs para outros tratamentos que não seja Covid-19. Como é que está isso, hein? Na verdade, Pop, saúde pública, nós que acompanhamos, né? A gente sabe que, em especial no Brasil, é um problema no mundo, em vários países, inclusive, muito desenvolvidos. Aqui no Brasil não é diferente, nós temos uma saúde pública falha, mas nós temos ajudado o governo a ter um orçamento robusto de mais de 8 bilhões de reais que nós deveremos destinar para o ano de 2020, para que possa fazer as correções. A atualização de legislações também tem feito. Muito se reclamava da burocracia na compra de materiais, de equipamentos, de insumos. A gente conseguiu fazer a aprovação logo no início do mandato de uma gestão mais eficiente para o Hospital de Santa Maria, também para as UPAs. Nós temos 7 novas UPAs sendo construídas. Temos a eminência já do início da construção do Hospital do Câncer. Temos o Hospital Materno Infantil que está sendo construído na Ceilândia. O governo tem feito a nomeação de profissionais. Enfim, a gente tem pelo menos a Câmara, né, que não tem a gestão da Secretaria de Saúde, mas a gente tem feito todo o esforço para dar as condições para o governo trabalhar. Você já teve Covid, Rafael? Não tive nem vou ter, pô. Se Deus quiser. Não, mas você pega às vezes por conta de um dedo no olho, né? Eu já vi gente que tava isolado aí e pegou dentro de casa, não sabe como, né? Então. E muitas vezes o cônjuge, o irmão, o parente também não contaminou. Então acho que essa doença escolhe o cidadão, né? Tem gente que também, por exemplo, vou para todo lugar, né? Todas as minhas agendas eu tento cumprir. E graças a Deus até hoje, claro que a gente toma alguns certos cuidados, mas eu tô correndo do corona aí já tem um tempo. 7h53, a Rádio Metrópolis com o deputado Rafael Prudente, ao vivo aqui nos Cabeças da Notícia. Marc Arnoldi, o francês. Para ficar no mesmo tema e para ficar claro, porque eu sei que as pessoas perguntaram, inclusive, tantas vezes aqui, não vai ter CPI sobre se houve ou não houve ilegalidade de compra de teste, certo? Na verdade, nós temos um regimento da Câmara que precisa ser respeitado. E eu, como presidente, na verdade, eu sou ali como um juiz. Então, eu tenho que seguir a nossa legislação, que é a nossa Constituição, que é a nossa lei orgânica, e o regimento interno da Câmara. Hoje nós temos outras CPIs na frente, que os autores não abriram mão do seu protocolo, e a gente espera que ao final, caso seja necessário, para fazer a implementação da CPI da saúde nesse momento. Agora a gente acompanha, nós temos a comissão de fiscalização que trabalha, tem um delegado à frente dela, que é o deputado delegado Fernando Fernandes. Nós temos a comissão de educação e saúde, que acompanha também, que tem a função de fiscalizar a área da saúde, e tem a investigação em curso do Ministério Público, do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público Federal, da Polícia Civil. Então as instituições estão trabalhando e a Câmara Legislativa está fornecendo as informações que forem necessárias. Rafael, o pessoal acha que a CPI não ter saído foi uma proteção ao governo, mas a justificativa são os órgãos investigando, Ministério Público, Polícia, e por conta disso a não CPI. Na verdade, nós temos regimento que tem que ser cumprido e nós temos o número mínimo de assinaturas para que essa CPI possa pular na frente das demais. Então eu não poderia, numa canetada do presidente, infringir o nosso regimento. A Câmara ficou dividida, 12 acharam que precisavam de fazer a CPI e 12 acharam que não.
Então temos que respeitar a decisão aí dos parlamentares. 7h55, pergunta de ouvinte aqui na Rádio Metrópolis para o deputado Rafael Prudente. Bom dia, deputado Rafael. Algum tempo atrás saiu várias matérias sobre escadinha nos gabinetes. O que o senhor acha disso? Escadinha ou rachadinha? É escadinha. Deve ser rachadinha. Escadinha. Foi do Isaías. Mas tem isso aqui? Eu achei que era só lá no Rio de Janeiro. Rachadinha, agora ele... Rachadinha. Existem alguns questionamentos que a Polícia Civil fez há um tempo atrás, com solicitação de informações de alguns servidores que prestam serviço na Câmara Legislativa e outros que prestaram serviço na Câmara, né? Mas nós não temos nenhuma denúncia formalizada ou algum inquérito formalizado quanto a denúncias de, se for o caso, de rachadinha. Acho que escadinha era um bandido antigo, não era? Tinha um escadinha. Tem, assim, mas não é da sua legislação, da sua legislatura. Mas tem uma que abriu agora contra o Berinaldo da Ponte, não é isso? Que é o inquérito, mas não é do seu tempo. Não tenho conhecimento. O Berinaldo foi deputado suplente durante pouco tempo, em 2009, se eu não me engano, ou 2010. Né? Eles abriram um inquérito sobre isso. Tem mais. Essa é do Marcos. Ele fala assim: o projeto que o deputado propôs aos empregados da SEB, no caso de privatização, garantirá um emprego para todos? Essa é a provocação que nós fizemos junto ao governo, para que, já que a justiça decidiu, né, pelo menos em primeira instância, que é uma possível venda da subsidiária SEB Distribuição, que não passa pela Câmara Legislativa, mas nós temos naturalmente que participar do processo. Nós devemos ter nos próximos dias uma audiência pública para tratar sobre esse tema, para deixar claro para a população quais serão os investimentos, os benefícios, porque a população precisa saber, ser esclarecida quanto a esse tema. E nós temos uma preocupação, nós temos servidores que trabalharam a vida inteira para formar a companhia. Não seria justo, de uma hora para outra, se vender a companhia e deixar esse pessoal sem trabalhar. Então nós temos muitos servidores muito eficientes, com bons currículos, que podem ajudar em outras áreas do Distrito Federal a serem aproveitados. Então a nossa proposta é para que esses servidores possam ser direcionados, por exemplo, tem engenheiro na SEB que pode ser cedido para Nova Cap, tem advogado que pode ser cedido para Terra Cap, né? Tem eletricista que pode ser cedido para CAESB, enfim. Então nós temos excelentes profissionais e há necessidade do governo desses profissionais. Então a nossa provocação, Poder Executivo, e teremos a sensibilidade, eu tenho certeza, do governador de se fazer o encaminhamento garantindo esses empregos dos servidores da SEB. 7h57 são os cabeças. Rapaz, hoje está parecendo uma sabatina para o ministro assumir, entendeu, um cargo novo. Se o Rafael passar por tudo isso aqui, já pode ser candidato ao governo. Opa! Ô, Rafael, ao governo então a ficar onde está, afinal de contas, agora pode, pela primeira vez na história, ter reeleição na presidência. Ô, Rafael, na verdade, se o governador e o vice estiverem impedidos em algum momento, você seria o governador? Eu não penso nisso, né? Na verdade, eu fui eleito para estar na Câmara Legislativa, os deputados me passaram a missão de presidir a casa, pelo menos por esse biênio. Vamos ter a nossa avaliação ao final do ano da nossa recondução. Ou não, aqueles que avaliarem positivo a nossa gestão, nós vamos continuar. Então, o que há é a possibilidade de continuar o trabalho, não só do presidente, mas também dos membros da mesa diretora. E espero que nem o governador, nem o vice seja afastado. Na verdade, o nosso partido tem um projeto que é reeleger o nosso governador Ibanez Rocha. Entendi. É o único plano que tem dentro do partido? Não tem um plano B que seria o plano A na cabeça do Ibanez de ser candidato a presidente da República? É difícil você fazer suposições, né? O que nós temos de fato hoje é um governo bem avaliado, que tem todas as condições hoje de disputar uma reeleição. Agora cabe a ele fazer a decisão também de, pelo menos as manifestações que nós temos recebido, é de que há uma vontade do governador de, bem avaliado, se continuar, de continuar no trabalho por mais 4 anos. Júlia, tem pergunta ainda? Tem, em áudio. É em áudio? É. Então vamos lá. 7h59, aqui são os cabeças com o deputado Rafael Prudente, ao vivo. Bom dia a todos do Cabeça da Notícia, aqui é o Judenor. Queria fazer uma pergunta ao deputado aí. Por que ele libera verba pro Sol Nascente? Porque, pelo amor de Deus, começaram a entupir uma cratera lá, cara, e só fizeram meia sola lá. Só botaram um pouquinho de terra lá e largaram pra lá.
Agora a água tá levando tudo. E aí? Será que vai acontecer um desastre? Precisa acontecer alguma coisa grave para fazer alguma coisa, no deputado? Ou não? Uma erosão lá, deixa né? aí minha pergunta aí no ar. Obrigado. Na verdade, na semana passada nós tratamos a respeito dessa erosão. Se eu não me engano, o orçamento é de 500 e poucos mil reais para resolver esse problema. Eu tive lá com o secretário de Economia, juntamente com o administrador e o deputado Fernando, para que ele pudesse liberar esse recurso. E de pronto o governo liberou 3 milhões de reais na última semana para resolver alguns problemas. Ontem tivemos a informação também que a Secretaria de Governo, o governador determinou que se montasse um gabinete de crise no Sol Nascente durante esse período de chuvas, né? Ontem nós tivemos na Secretaria de Obras para cobrar o cronograma de execução das obras, então creio que até o finalzinho desse ano deve começar as obras do trecho 2, serem retomadas, e a partir do ano que vem, do meio do ano que vem, das obras do trecho 1 e do trecho 3, visto que a licitação foi a justiça, né, suspendeu os contratos antigos, então há um procedimento legal que infelizmente é moroso no nosso país. Mas o projeto deve ficar pronto até o mês de fevereiro, do trecho 3, para que as obras iniciem já no início de junho ou julho do próximo ano. Então essa é a expectativa. Tanto é que a gente tem a preocupação com aquela região que nós criamos no ano passado, em agosto do ano passado, a administração regional de lá. Então antes as pessoas tinham que recorrer numa administração que cuidava de 600 mil pessoas. Hoje tem um trabalho mais focado lá na região, e a gente espera até o final desse mandato entregar o Sol Nascente, o pôr do sol todo urbanizado. Agora, Rafael, o Vicente Pires tem administrador, mas aquelas obras não são concluídas nunca. Tem solução ali? Por que demora tanto? O que acontece ali, hein? Tem, na verdade, foi um erro da gestão anterior, que em vez de começar uma determinada rua e terminar, se abriam várias frentes de serviço em várias áreas de Vicente Pires. Então, ao longo desse último ano e meio, o governo tem feito algumas frentes. Claro que agora esse período chuvoso atrapalha muito, mas Vicente Pires falta pouco assim, né? Mas está caminhando bem. Está caminhando. Pelo menos a expectativa é até 2022, início de 2022, para que aquelas obras lá sejam cessadas e a urbanização seja toda entregue à população. Olha, mais uma pergunta de ouvinte, depois o francês a gente encerra. A gente sabe da agenda do deputado Rafael Prudente e vamos nessa, de olho. Bom dia, cabeças. Bom dia, deputado. Sou o Antônio, morador do Paranoá Parque, e gostaria de saber de qual administração pertence o Paranoá Parque, porque em tudo que a gente procura em resolver algum problema local, não conseguimos solucionar os problemas, tanto o transporte como o comércio adequado para nós, né? Temos lá mais de 25 mil famílias e tudo dependemos do Paranoá. Então, eu gostaria de saber se há algum projeto de que tenha para termos uma administração própria para resolver nossas questões locais. Obrigado, bom dia para todos. Bom, primeiro eu quero agradecer aqui o questionamento do Antônio e convidá-lo daqui mais ou menos umas 10 horas da manhã. Nós temos uma reunião lá na administração regional. Caso o Antônio queira ir lá conversar com o administrador, levar as suas reivindicações, ele fique à vontade, que eu estarei lá para recebê-lo junto com o administrador. Sobre a questão do Paranoá Parque, realmente, criaram uma cidade com mais de 20, 30, 40 mil pessoas e, na verdade, só montaram as casas, né? Só os apartamentos. Não tem comércio. Parada de ônibus. Comércio, batalhão da polícia, escola, creche, unidade de saúde, nada disso foi feito. Então montaram uma cidade, mas só com pessoas. Então o governo agora tem que correr atrás do prejuízo e entregar os equipamentos públicos. Nós aprovamos uma lei no mandato passado para que obrigue o governo nesses programas habitacionais um pouco mais robustos, como criação dessas cidades, para que entregue os equipamentos públicos antes de tirar a foto entregando a chavinha do apartamento. Entendi. Porque nos casos como, por exemplo, do Paranoá Parque, o sorriso da pessoa acabou na entrega da chave, né? Porque ficou feliz ali, mas depois viu que não tinha estrutura nenhuma. Então já foram colocadas algumas paradas de ônibus, a gente tem acompanhado lá pra gente suprir melhor a necessidade. Pro ano que vem há uma previsão de construção de uma escola grande lá,
para atender as pessoas. Hoje já está construindo com a previsão de entrega de uma unidade de saúde para atender os moradores lá. Na verdade, é uma UPA que está sendo construída pelo Instituto Gestão Estratégica da Saúde, que deve ser entregue agora no mês de dezembro. Então, assim, a gente está acompanhando. Claro que foi montada uma cidade, agora a gente tem que entrar com os equipamentos públicos, né? O Itapuã Parque, já nós não teremos esse problema que está sendo construído ali do lado. E respondendo a pergunta aqui para deixar mais claro, Antônio, a administração do Paranoá é responsável pela gestão do Paranoá Parque. Entendi. Francês, pra gente encerrar, Djalma é o assessor de imprensa do deputado Rafael Prudente e ele vai pegar todas as perguntas que o pessoal tá mandando pra gente e respondê-las em box, tá certo? Quando você vê, presidente, que você vem aqui e que você vê este montão de perguntas, ainda tem um tantão de outros, e que perguntam sobre coisas que, assim, diretamente não depende da Câmara. Se vai largar verba, ter verba para ação nacional, não sei o quê, é mais do Executivo. Você sente que há um problema de comunicação entre os deputados, o que eles fazem, e a população, que acha que ainda é uma Câmara dos horrores? Na verdade, a gente tem tentado, né, deixar mais claro qual que é o papel da Câmara, mas o cidadão, na hora que ele elege um determinado deputado, ele não quer saber muitas vezes qual é a função, ele quer saber se vai resolver o problema dele ou não. Então, como nosso principal papel de fiscalizar o governo, certamente mais de 99% das demandas que nos chegam na Câmara Legislativa, na nossa ouvidoria, são de responsabilidade do Poder Executivo. É muito difícil, você veja todas as perguntas, não teve nenhum questionamento de algum projeto de lei que a gente esteja propondo. É difícil a gente receber na ouvidoria uma ideia, uma sugestão de uma propositura de uma lei. Na verdade, são problemas recorrentes das cidades. E a gente tem condições de direcionar alguns recursos para resolver alguns problemas. Agora nós estamos trabalhando em cima do orçamento de 2021. Então, por aquilo que a gente vê das pessoas cobrando, a gente sabe, acho que o governo precisa investir mais nessa área, precisa tirar recursos dessa outra área aqui, como o cobertor é curto, e fazer um investimento mais determinada outra. Então a gente tem que ter essa sensibilidade e saber que os políticos foram eleitos para resolver os problemas. Estamos lá para trabalhar, seja de nossa responsabilidade. Se não for, a gente encaminha o Poder Executivo, faz a cobrança para que seja resolvido. Você virou um gerente de pepinos lá na Câmara Legislativa. Como é que está o seu mandato? Você consegue trabalhar isso paralelamente? Seus projetos de lei, as suas ações? A gente tem conseguido, Pop, continuar visitando as cidades, ouvindo as pessoas, às vezes resolvendo pequenos problemas. A gente conseguiu destinar recursos aí para construir unidade de saúde, para construir creche, para construir escola. Aproveitamos esse período que não tem aula, infelizmente, para a gente destinar recursos para fazer reforma de várias escolas. Tenho visitado o emprego desses recursos presencialmente nas escolas, reforma de quadras. Recentemente a gente conseguiu a liberação de torno de 3 milhões de reais para fazer iluminação de LED numa grande parte da cidade de Samambaia. Enfim, então a gente tem feito de tudo que é possível e prestando contas nas nossas redes sociais, nas nossas visitas às cidades. Deputado Rafael Prudente, obrigado pela sua vinda aqui aos Cabeças da Notícia. Uma última pergunta. Bolsonaro falou que não vai ser obrigatório, mas você vai tomar a vacina? Ô, Pop, eu não sei, por exemplo, se você precisa. Você já teve. Já teve. Não sei se precisa. Não sei se você precisa tomar, né? Então, se for obrigatório, às vezes você toma para gastar o dinheiro do governo, né? Sim. Então, no meu caso, na hora que aparecer, seja chinesa, russa, lá de Oxford, na hora que aparecer primeiro, eu vou tomar, não tenha dúvida disso. E vou tomar porque até lá não vou estar fora do Covid. Deputado Rafael Prudente, muito obrigado pela sua vinda aqui aos estúdios da Rádio Metrópolis, por atender a nossa solicitação de dar essa entrevista. Você viu que só tem pergunta punk mesmo, mas isso é bom também porque dá a oportunidade de vocês esclarecerem diversas dúvidas na cabeça do seu eleitor, né? É isso aí. E informar aqui para vocês, Pop, acho que nós estamos trabalhando lá para ver se essa semana a gente consegue aprovar o Refis, né, que é o programa de recuperação fiscal. Então isso vai impactar aí as pessoas que estão com suas dívidas junto à Secretaria de Economia, né? Então é uma oportunidade de regularizar os seus débitos. A gente espera que possamos votar ainda, se não for essa semana, porque precisa passar nas comissões. Mas se não for essa semana, a gente deve deliberar na próxima semana. É um refis um pouco mais robusto.
temos também um projeto que trata de regularização de terras rurais. É um projeto que a gente, se for ajustado, a gente tem condição de regularizar mais de 5.000 escrituras aqui em todo o Distrito Federal. Então temos projetos importantes, convido aí a população do DF a acompanhar mais de perto o trabalho da Câmara. Nós temos lá nossa TV Web, pretendemos lançar o edital de licitação da nossa TV Legislativa em canal aberto ainda esse ano, para que as pessoas possam julgar melhor o trabalho do Legislativo, possam julgar melhor o trabalho de cada um e a gente possa ter uma transparência maior nos processos. Legal. Deputado Rafael Prudente, presidente da Câmara Legislativa, ao vivo nos cabeças. Não tem música aí. Não, rapaz, eu tava viajando aqui nas conversas, que show de bola. Viajando. Se você não conseguiu bolar uma música enquanto a gente falou tava aqui. sério aqui hoje, tava bom. Rapaz, o cara não faz nada, eu vou te dizer. Julie, vamos fazer. Qual é o horóscopo do deputado Rafael? Seu signo. Seu signo. O horóscopo Escorpião. Escorpião, vamos ver aqui. Vamos dar as dicas pra você hoje, Rafael. Vamos ver se tá bom o dia. Atenção. Bom dia para você de Escorpião. Um pouco de interiorização e de privacidade trará bem-estar e serenidade. Diminua o ritmo e dê atenção aos seus sentimentos. Seu número para hoje é 11 e a cor é nude. Cor nude? Mas, deu certinho. Parece que ele tá trabalhando demais, ó. Mandou ele diminuir o ritmo, dar uma relaxada. Então vamos trazer os demais signos daqui a pouquinho, porque aqui são os Cabeças da Notícia!